Poucas vezes na vida nós fazemos algo no mundo acadêmico que realmente toca o coração e faz a coisa ser diferente. Que a gente está vivendo diferenças climáticas absurdas, a gente já sabe disso, que o homem está contaminando o ambiente, a gente já sabe disso, que o tempo está esquentando, que o clima está esquentando, a gente já sabe disso também. E também já sabemos que existem várias formas da gente alertar as pessoas. Tem aviso da Defesa Civil, tem sirene, tem comunicado, tem um monte de coisa. Só que a gente continua vendo que isso não é suficiente. Então, por causa disso que nós criamos o Crisis. Nós criamos esse aplicativo pensando nisso, pensando nessa dificuldade. A funcionalidade dele é muito simples e é aquilo que a gente já conhece no dia a dia. Nós já temos aplicativos que facilitam trafegar no trânsito, nós já temos aplicativos que criam grupos e as pessoas conseguem se conversar, saber onde é que está o filho, onde é que está o parente, onde é que está o primo. Nós usamos todo esse conceito, toda essa tecnologia para criar algo diferenciado. E o que é o Crisis na verdade? Ele é um sistema de alerta. Ele é um grande conjunto de ouvidos. É isso que ele faz, ele é um conjunto de ouvidos. Todo celular num raio determinado, de um determinado ponto de risco, pode ser uma barragem, pode ser um local de alagamento, pode ser um lugar de desmoronamento, pode ser um local de incêndio, qualquer tipo de risco conhecido, num raio determinado, que pode ser de 10, 20, 30 até 50 quilômetros, os celulares ficam ativos, eles ficam ligados esperando um aviso. Que aviso? Que aquele risco se torne um dano. Então a barragem está para romper, vai apitar o teu celular dizendo que a barragem está para romper e qual é a tua rota de fuga. Ah, o nível do rio está chegando acima da cota de inundação, vai tocar um aviso e vai colocar. Então as pessoas vão ter tempo de se deslocar. Ele foi inspirado no conceito que tem em outros países, por exemplo, quando você tem um tornado. Quando chega um alerta de tornado, todos os aparelhos eletrônicos ficam vermelhos, aparece escrito tornado, e você já sabe o que você tem que fazer. Então nós fizemos isso para celulares de todas as plataformas aí. Então a ideia principal dele é esse. Bom, quem vai usar não paga nada, evidentemente, né? E os donos do risco vão poder cadastrar os seus riscos lá. Então quem gerencia uma barragem vai poder fazer, quem monitora o nível da água, quem está olhando uma área de queimadas e etc. Esse aplicativo vai salvar vidas e é esse o nosso objetivo. Por isso que nós nos juntamos aqui em acadêmicos, estudantes de mestrado e doutorado, que com a coordenação do nosso professor, ele falou, vamos usar a nossa cabeça para fazer algo diferente. Não vamos ficar só lendo artigo, fazendo apostila, não é para isso que a gente está aqui, a gente está aqui para ajudar a mudar o mundo. E foi isso que a gente fez. Criamos esse aplicativo para ajudar as pessoas. E quer saber? Se uma vida for salva, já valeu a pena. Então esse é o nosso aplicativo, essa é a nossa colaboração e a gente está aqui para isso. Porque quando se trata de risco, quando se trata de vida humana, segundos contam. Então qualquer alerta é importante. O alerta ele vai vir, ele vai acionar, ele vai dar rota de fuga, ele vai montar os house holds, ele vai colocar as pessoas em abrigos, pessoas que são correlacionadas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que precisa fazer, só que agora em um único lugar, em uma única plataforma. Essa é a nossa colaboração. Muito obrigado. Parabéns, Clodoaldo. Queres complementar alguma coisa? Sobretudo falar dessa experiência de desenvolver uma DSR, né? Porque, enfim, às vezes os próprios programas, os professores defensores desse tipo de metodologia, muitas vezes acabam tendo algumas dificuldades assim, para os alunos comprarem a ideia, porque acreditam, às vezes, que é um processo um pouco mais complexo, né? Assim, esse compromisso de entregar um artefato no final. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente essa tua experiência aí de participar desse processo. Então, vamos lá. Assim, contextualizando um pouco, né, o que acontece, vocês vão perceber que o nosso vídeo ele é um pouco mais comercial, né, mais mercadológico, já vendendo o artefato, né? Uhum.
por infeliz coincidência, na verdade, quando a gente estava começando a disciplina de projetos sustentáveis, o nosso professor Mauro Martins, ele estava numa viagem prévia no Rio Grande do Sul, quando ocorreu a catástrofe lá no sul do Brasil, né? E nesse meio tempo ele estava presente quando a situação aconteceu e isso gerou assim um certo uma comoção e uma movimentação em torno do que nós poderíamos fazer quanto cidadãos, não quanto estudantes, né? O que nós podíamos fazer, e aí surgiram algumas ideias, naturalmente numa conversa online, como a Cláudia estava falando, né? Uma interação online, e o professor lá não conseguia sair da cidade, estava tudo ilhado, aeroporto e tudo mais, acho que vocês lembram muito bem. E a gente aqui em São Paulo, começamos a conversar das possibilidades de fazer a comunidade acadêmica. Fizemos vários brainstorms, né? Surgiram algumas ideias. Ah, e aí, a partir dessas ideias, a gente estabeleceu 10 algumas ajudas que podíamos fazer. Essas 10 elencadas, nós colocamos dentro de uma matriz de Gantt, né? Né? E aí estabelecemos uma prioridade dentro do que nós poderíamos fazer. Foi envolvido alguns professores pesquisadores nesse aspecto, né? De trabalhar, desenvolver esse projeto técnico-tecnológico, que é das entregas que a CAPES também agora está fomentando, né? E esse projeto saiu a partir dessa necessidade. Nós somos 4 alunos, 2 são de doutorado e 2, incluindo eu, de mestrado, né? Ainda no primeiro semestre do mestrado, eu falo assim. Mas o que foi interessante para que a gente desenvolvesse o projeto em si foi a questão de ter 2 dos nossos colegas da área de tecnologia, né? Então, a ideia da DSR, né, fazendo a partir da metodologia DSR, os 6 passos que a gente tomou, né? Ah, a gente trabalhou com investigação do problema, motivação, nós tínhamos isso, a definição do objetivo da solução, nós queríamos, então, gerenciar e monitorar os riscos eminentes de qualquer catástrofe climática, né? Trabalhamos também em desenvolver o projeto, desenvolver o artefato, que era algo pós-prototipação, né? A demonstração nós conseguimos justamente por questão tecnológica dos 2 profissionais e alunos que estavam conosco, né? Que é o Pedro Moura e o Giovanni Zago, né? Avaliar e a avaliação e comunicação dentro dessa metodologia também, né? E aí a gente conseguiu, nós fomos a primeira turma do projeto técnico e tecnológico da instituição, então isso foi muito importante para a gente ter o total apoio do corpo docente, né, da instituição, e desenvolver esse projeto foi algo assim muito oportuno, tanto que fechamos a disciplina, o prazo da disciplina, estávamos desenvolvendo o projeto e as entregas precisavam ser feitas para que a gente tivesse o protótipo pronto para desenvolver e aplicar. Então, nós conseguimos fazer isso pós-disciplinas encerradas. Nós ficamos ainda trabalhando, né, durante 3 semanas e meias. Ao finalizar o projeto, ele foi testado dentro da comunidade acadêmica da instituição, com professores, com alunos, fizemos o teste de campo, né? O, o aplicativo funcionou, né? E além do aplicativo como resultado final da disciplina, nós tivemos o software patenteado, né, registrado no NPI. Então, após registro, nós já tivemos a situação de implementar a startup que visa desenvolver os próximos projetos tecnológicos da disciplina. Já estamos na segunda turma da disciplina, então o objetivo é que a gente tenha isso muito bem definido para que as próximas turmas conseguissem olhar para ver a possibilidade, né, de desenvolver um projeto como esse, prototipar e, quiçá, colocar em prática esse projeto.
Ai, que bacana. E aí vocês, os próximos passos assim são quais de distribuição? Os próximos passos, a partir da startup, ela vai trabalhar fomentando os próximos projetos, mas o Cris, ele visa trabalhar de forma assim no mercado, não só não só o lado público, né, mas também as ações privadas. E aí a gente está correndo em buscar fomento para o projeto, né? No sentido de aplicação prática, né? E já surgiram algumas possibilidades, porque ele é baseado no algoritmo do Waze, por exemplo, onde você, como usuário, se cadastra e vai notificando alguns fatos que você pode passar na sua cidade, no seu estado ou algo desse tipo, né? Ah, Nós estamos agora tentando a busca por fomento para implementar a segunda fase. A primeira fase foi de teste, nós tínhamos um fator limitador da nossa base de dados, que podia rodar só baseado em. Nós recebemos uma verba de US$ 2.000 para rodar esses dados, então não podemos abrir tanto, porque imagino muita gente acessando, a gente precisa eh, ter verba para rodar esse banco de dados nas nuvens, de uma forma mais Uhum, robusta. Então, a gente está segurando, assim, limitando só entre os professores e alunos da instituição nesse sentido. A gente já está chegando no gargalo, né? E a partir desse nosso projeto de buscar fomento privado com operadoras de telecomunicação, para que a gente consiga expandir pelo menos para uma ou duas operadoras, que é interessante essa base de dados também ser compartilhada com essas operadoras, né? Para fomentar a segunda fase, que é colocar um banco de dados mais robusto que ele possa estar girando através de mecanismos automáticos, que é colocar em jornais noticiosos, né, de sites, para que a gente tenha mais usuários sendo cadastrados, porque o objetivo é expandir mesmo a plataforma, não só mobile, mas também na web, né? uhum. Essa é a nossa segunda fase, que nós ainda Uhum. estamos entre uma e outra buscando fomento. E aí vocês previram essa questão de como lidar com a variabilidade dos dados de entrada para evitar até alarme falso mesmo? Nós temos. Infelizmente, né, mesmo sendo uma boa intenção, assim, o usuário às vezes é complicado, né? Essa parte tecnológica, dois dos nossos componentes, né, dos nossos autores, eles já pensaram, nós temos o framework da primeira e da segunda fase, justamente pensando, porque, como você falou, as pessoas mesmo que boa intencionadas, acabam, por exemplo, sobrecarregando um sistema com informações que ouvi falar que ali está acontecendo tal coisa, né? E há uma verificação, uma certa redundância, por isso que nós estamos falando dos sites noticiosos, onde eles podem buscar, o sistema vai buscar informação em sites noticiosos que estariam corroborando com a informação que vem para o sistema do mobile. Porque se existe essa informação através da imprensa, ela vai retroalimentar o nosso sistema para dizer, ó, essa informação é verdadeira. Não, essa informação não é verdadeira. Então, existe um robô, um sistema rodando por isso para verificar as informações que são dadas no sistema do Crisis. Uma outra redundância que a gente usa também é a partir dos usuários, que, embora os usuários possam estar informando, né, outros, quando você passa, existe uma possibilidade de desmoronamento aqui entre Cajamar e Santana. Então, os usuários vão informar com foto, vão informar com dados, com confirmação, ou vão desconfirmar aquela informação, né? Ou vão corrigir o erro. Então, algumas dessas etapas de verificação foram pensadas nesse segmento. Até a propósito, pela própria metodologia, né, da CRR, ela fala em avaliar e comunicar, ela vai fazendo essa retroalimentação, né? Foi muito oportuno a questão de a gente trabalhar a metodologia de maneira preditiva também, né? Porque a gente tem alguns casos onde na engenharia foi de onde a gente conseguimos fazer essa retroalimentação, são
metodologias que são usadas na engenharia, né? E isso trouxe muita firmeza para que a gente conseguisse dar essa robustez da segunda fase, que embora ainda esteja é, sendo vislumbrada para de 6 a 12 meses, para que a gente conseguisse colocar em prática também, né, Rodando? Pois é, Posso bem, fazer um comentário? a Cláudia vai te perguntar aí. Você já ouviu falar, Cláudia, nessa metodologia? Não conhecia, já conhecia outros aplicativos também relacionados a catástrofes ambientais, mas mais fora do país do que aqui. Aqui não tinha ouvido falar ainda. Tinha ouvido falar de uma tentativa da Defesa Civil, mas não tinha sido assim, de muito sucesso. Então, Clodoaldo, primeiramente, parabéns pela iniciativa. Nós, como a professora Rosana falou, é muito bom ver uma coisa pensada fora da caixa e uma coisa assim de natureza pública, né? Parabéns mesmo. O vídeo também ficou maravilhoso, adorei, viu? Já tá sucesso, já para mim já tá ganho isso aí. É, eu queria Obrigado. aproveitar para perguntar, como é que se dá então a saída desse aplicativo? Você comentou que ele dá o alerta, né? E também oferece a rota de fuga, e vocês comentaram agora um pouquinho sobre essa interação com o usuário. Essa interação com o usuário, ela já está habilitada? Os usuários conseguem conversar entre si ou só publicar esses alertas da sua região, por exemplo? Então, vamos lá, Cláudia. Primeiro sobre a questão do alerta, né? O Crises, ele vai trabalhar alinhado com a Defesa Civil, né? A princípio com a Defesa Civil. Por quê? Enquanto a gente estava desenvolvendo o protótipo, a Defesa Civil já estava, a partir de eventos como São Sebastião, né, aqui em São Paulo, próprio Mariana, eles foram vistos como informações relevantes. O CRIS ele vai monitorar, o propósito dele é monitorar on demand, online, né, alguns desses preventivamente alguns desses catástrofes, né? Então, os usuários, você imagina, vamos imaginar assim, um aplicativo de mensagens, onde você tem, além de uma conversa individual, eu posso estar individualmente falando com a Rosana, né? Isso é o Cris conversando com a Rosana, conversando com o Léo e conversando com a Cláudia, mas cada um de vocês tem interesses em que pessoas do seu convívio familiar, ou até mesmo em locais distantes, elas sejam avisadas sobre determinada situação. Imagine você ter a possibilidade, dentro do CRIS, de criar um grupo familiar, né? Porque alguém da tua família dentro do CRIS pode avisar que está acontecendo um desmoronamento, ou como a ideia é viabilizar o monitoramento, vai dizer, ó, há possibilidade aqui na região de Santana de desmoronamento próximo à fábrica da Deco, por exemplo, né? Então, dentro do teu grupo familiar, todo mundo está avisado. Por que esse interesse do grupo familiar ou de amigos? Porque é onde você faz a sua rota de passagem, né? Então, algumas pessoas têm esse interesse em estar compartilhando informação de maneira segura, e nada melhor do que grupo familiar para passar essa informação de maneira mais confiável, né? E isso a gente vai abrir na segunda fase a possibilidade do CRIS criar grupos de pessoas, de empresas e de interesses comuns, né? Aí tem aquela situação onde eu até marquei aqui, por exemplo, e como é que se fomenta um projeto como esse, que é público, né? O governo não vai querer um outro projeto paralelo à Defesa Civil. E aconteceu que a Defesa Civil, ela está estudando, está implementando em fase de teste um programa que vai fazer aquela fase que você falou de como é que vai ser dado o alarme quando acontecer uma catástrofe. A Defesa Civil que notifica. O CRIS notifica a Defesa Civil que está tendo um monitoramento em determinada área. Então, a Defesa Civil vai ser acionada através do CRIS. É mais uma ferramenta para a Defesa Civil nesse caso, né? Nós não vamos dar o alerta geral, nós vamos dar o alerta dentro dos usuários do CRIS, né? Aí a Defesa Civil é monitorada,
a empresa que está sendo notificada sobre determinado evento é monitorada e é notificada também. Aí que vem a questão da monetização, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Vamos supor que a Dex está sendo monitorada por vários usuários que passam no entorno, diz assim, olha, lá está tendo a possibilidade de desmatamento por conta de uma obra que está sendo feita, né? Então, vários usuários vão colocar input dentro do CRIS e o CRIS vai notificar aquela empresa, aquela organização, independente de qual seja. Para quê? No sentido, olha, tem muito usuário falando aqui que está acontecendo algo aqui no entorno da tua empresa. A gente tem uma segunda fase, que é informar a imprensa. Você quer remediar a informação? Você quer fazer o ajuste e a verificação? Então, a gente passa essa informação para eles. Mas essa informação, ela tem que ser monetizada. Então, esse é a retroalimentação financeira que o CRIS recebe, porque não vai ter aporte público, é privado, né? E, perdão, eu me perdi na terceira pergunta, Cláudia. Era sobre isso mesmo, sobre a resposta do aplicativo, né? E Aham. você já me respondeu sobre a interação do usuário e a questão da rota, então ela vai ficar relacionada direto com as empresas, não com o público em geral. Nós temos dois grandes públicos, né? O primeiro são os usuários, o público que está sendo cadastrado, mas esse aspecto de chegar no público geral um pouco maior vai depender muito da interação dos usuários com nossa, esse aplicativo é interessante, eu quero criar um grupo familiar. Então, isso começa a acontecer de maneira espontânea, né? Como é que vai ser feita a captação dos usuários? Porque é um aplicativo que, ó, nós estamos falando de como é que eu coloco em público, disponibilizo em público essa ferramenta. Quando você quer saber do clima, você vai procurar sites, não é isso? Normalmente os sites de notícias vão notificar que existe o clima tal, tal, tal. Então, nós vamos disponibilizar um link para os sites, né, de notícias, não são qualquer site, são sites noticiosos, são plataformas de TV, de jornal, de rádio, para que eles tenham informação referente àquela cidade. Olha, são notificações que estão chegando aqui do CRIS, na tua área de onde você habita, onde você mora. Então, os usuários têm essa informação nos sites de notícia. Vai ser disponibilizado de maneira free, vai ser disponibilizado de maneira free. Qual é a contrapartida para o site de notícia? Você tem uma informação que você vai receber atualização todo o tempo. Qual a contrapartida do CRIS? Ele recebe informação e cadastro de usuários a partir dessa plataforma. O nosso site vai ser o link do site noticioso é o link para o nosso site de informações geral. Então, você pode cadastrar a tua informação, mas também pode acessar as informações da tua cidade ou, de repente, já que nós estamos num grupo de família aqui, vamos supor, a Cláudia está aí no Rio Grande do Sul e nós estamos em São Paulo, eu estou aqui em Jundiaí, eu falei, vou trocar informação. Olha, ontem lá em Jundiaí aconteceu uma chuva, então possibilidade de alagamento nesse ponto. Então, os usuários amanhã estão recebendo essa informação, em tempo real estão dizendo, olha, realmente está acontecendo aqui um alagamento nessa área. Então, você começa a fazer o sistema rodar. Essa é a nossa ideia, né? Porque senão fica mais um aplicativo dentro da loja das lojas para download, né? Muito Legal, Clodoaldo. obrigada, parabéns. Clodoaldo, também assim, achei muito legal a ideia do aplicativo. É, eu trabalho na área de seguros aqui no Santander, né? Então, eu estava pensando quanto esse tipo de iniciativa pode contribuir, inclusive, para negócios, né? Porque hoje, quando uma pessoa fica sabendo com antecedência, né, de um provável desastre ou alguma coisa assim, ela tem a capacidade de prevenir que ela sofra com aquilo, né? Exato. E isso, inclusive, ajuda, por exemplo, a área de seguros, todo o ecossistema de seguros, né? Porque você evita que sinistros aconteçam, que mortes aconteçam. Então, ela tem um potencial de benefício para o indivíduo, mas também para empresas, né? Para negócios. Então, achei super interessante e, assim, a gente vê que a cada dia mais
esses eventos assim têm acontecido, né? E não só aqui no Brasil. Recentemente a gente teve nos Estados Unidos o tornado e agora a gente está vendo a Espanha sofrendo lá com enchentes, até muitas vezes piores do que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul. E aí, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: qual é o alcance do aplicativo? Ele também tem possibilidade de georreferenciamento fora do país? Vocês pensaram em alguma coisa a respeito disso? Sim, Léo, então, só alinhando o que você falou sobre possibilidades, né? A gente discutiu algumas oportunidades de negócio, é interessante você tocar nisso, porque ele tem uma base de geolocalização, né? E hoje, em função de fomento mesmo, ele vai estar restrito dentro da área de 50, no máximo 50 km do usuário. Mas pensa comigo, eu estou aqui em Jundiaí, 50 km, eu não chego, eu passo um pouquinho de Cajamar. Mas você está aí na Zona Leste, 50 km, você consegue alcançar, supondo o exemplo, né? Você alcança ali o ABC, ou você estando numa cidade ABC. Então, esses 50 km, eles vão somando ao usuário. Você percebe que a amplitude dele para o usuário é 50 km, mas como sistema como um todo, ele vai somando isso para cada ponto referenciado pelo usuário, né? A gente coloca o área de restrito justamente por questão de banco de dados pelo momento, né? Aí, quando falamos sobre oportunidade de negócio, você tocou algo bem importante sobre seguros, nós falamos sobre isso porque vamos colocar que nós estamos na viagem, na estrada, alguém vai pegar a estrada amanhã e usa o CRIS. Qual a oportunidade de seguro no carro ele já tem, mas qual a oportunidade de locação de veículo, de disponibilidade de seguro para aquela viagem? Ou seja, você está indo para uma área que está monitorada e está indicando que está livre de qualquer, né, incidente futuro, ou pelo menos uma probabilidade de não haver sinistro naquela área. Pergunto, o seguro vai ser mais barato ou mais caro para aquelas duas diárias, né? Olha, você está indo para uma região que está sendo muito afetada ou área alagada. Teoricamente, o teu sinistro vai ser calculado baseado na possibilidade do risco, né? Então, tanto para locação como seguro, oportunidades de business, realmente isso aí foi pensado e digamos assim, quem tá a par dessas informações hoje, além de mim, agora a Cláudia, Léo e Rosana, sabendo dessa informação que eu estou abrindo para vocês, que é a questão de monetizar. Porque o grande porém os aplicativos é monetizar para manter ele rodando enquanto né, ele não se paga. E para começar a empatar a operação, a gente precisa pensar nessas possibilidades, né? Não sei se eu Legal. respondi a tua Respondeu, pergunta. respondeu sim. E até uma outra coisa que, tomando por base o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Foi uma catástrofe e a gente teve a necessidade de apoio às pessoas de lá, né? E aí um outro ponto quais funcionalidades o aplicativo também poderia ter para auxiliar nessa questão do pós-catástrofe. Então, assim, organizando, não sei, sabe, assim, doações de alimentos ou possibilitando a criação de grupos específicos que se autoajudam, enfim, foi pensado em algo também para que ele seja utilizado no pós-catástrofe, porque na prevenção ficou muito claro, e depois que ela acontece, né, o quanto que foi pensado também em desenvolver funcionalidades nesse sentido. Certo. Muito boa pergunta, Léo. Na verdade, a gente focou muito na questão do monitoramento das catástrofes, do risco da catástrofe, né? Então, esse vamos colocar como business score do CRISIS, né? E só lembrando que o CRISIS é CRISYS, que é CRI de crises e SIS de sistema, né? O sistema para monitoramento de crises. Ah, não foi pensado tão a fundo sobre a questão do pós, porque a gente percebeu, ah, quando pensamos no pós-catástrofe do Rio Grande do Sul, vamos pensar aqui, vamos nos organizar para entregar alimentos lá para o Rio Grande do Sul. Primeiro,
ela tem que evitar o viés de desvio de alimento. Quem que organiza isso? Defesa Civil. Ah, tudo bem. Nós pensamos na possibilidade de reconstrução de casas lá no Rio Grande do Sul. Ah, chegamos a uma possibilidade, por exemplo, de uma das alternativas, ah, de colocar pessoas no Rio Grande do Sul, disponibilizar financeiramente, disponibilizar material e ainda disponibilizar ferramentas, que todo mundo perdeu as ferramentas. Então, começa a ganhar proporções assim, né, que fogem de um controle da funcionalidade do CRIS. Mas o que existe dentro do CRIS que pode viabilizar isso, né? São os grupos que são formados a partir do usuário. O usuário tem essa independência, é claro, com limitação, de criar grupos. Então, se você está dentro de uma previsibilidade de um risco, o teu grupo já está se movimentando em função disso. No pós, talvez possa acontecer que o grupo naturalmente desenvolva alguma ação nesse sentido, mas nós não pensamos muito nisso em função dessa complexidade maior, tá? Mas é uma pergunta assim que a gente ficou preocupado, foi levantado, mas devido à complexidade da coisa, a gente se limitou no aspecto de monitorar o risco e da comunicação em si. Beleza, Clodoaldo, obrigado. Aí eu estava procurando aqui o áudio. Eu só queria, rapidamente, se fosse possível, como vocês dois estão no mestrado, né? O Léo e a Cláudia. Sim, Pois é, porque essa metodologia de pesquisa científica, que é a DSR, não é tão difundida assim nos programas, e mesmo nos programas que são onde isso se aplica bastante, por exemplo, no PPGA, a professora Martens, que é esposa do professor Mauro Martens, né? Ela Isso, também é diretora do PPGP, né? Que é o Programa Profissional de gestão de projetos, né? Então, certo. assim, é muito trabalhada essa questão da pesquisa por meio de DSR para prover esse tipo de solução de inovação, aplicações práticas, assim, para resolver problemas da sociedade, né? E que a Cláudia, que eu pertenço à Cláudia, tinha conhecimento, justamente porque não é algo assim que é tão propagado, porque é difícil de fazer, sobretudo num curto espaço de tempo, né? Exato. Então, professora Rosana, nós tivemos a felicidade, nós tivemos a felicidade de estar alinhando nós fizemos uma visita numa empresa que trabalha a metodologia DCR. Isso foi fantástico para nós. O professor Martins, ele teve com a gente falando muito, eu acho que em 3 aulas nós falamos de 8 artigos sobre a metodologia para nós entendermos, porque se não fosse essa metodologia, aliás, essa disciplina, a gente não passaria por essa metodologia, porque nós vimos todas as outras que são da área de administração, né? Mas essa foi específica pensada para a entrega do artigo aplicado, né? Do nosso artigo aplicado. Então, a nossa entrega seria desenvolver um artigo para que nós tivéssemos um projeto tecnológico, mas a ideia era até o projeto. E aí, como a nossa felicidade foi ter 2 pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistema, um da TOTUS e outro da Microsoft, né? Onde viabilizou alguns créditos para a gente alocar o sistema nas nuvens, mas é limitado. Então, a gente testou, rodou algumas vezes isso, e foi como a gente conseguiu evoluir para a fase de prototipação. E aí, eles fazendo a prototipação, a gente fazendo as interfaces, desenvolvendo. Tanto é que a nossa apresentação foi baseada em mercado, né? Visualizando já uma startup, um encontro startup do banco, um outro banco, né? E a gente tinha que correr para entregar esse pitch, e nós fizemos nessa ideia de já prototipar, e já desenvolver, e já fazer a avaliação do sistema, né? E nós fizemos isso muito próximo. Eu acho que na abertura do vídeo tem as telinhas do
do Crises, né? Ele foi desenvolvido, ele está nos celulares dos professores, alguns poucos que está restrito, porque imagina, se vazar um desse daí, a gente tem que cortar o sistema, e quando corta um, a gente tem que sair atrás de todo mundo, então está muito restrito, então, nesse aspecto. Mas, falando da metodologia, foi fantástico o contato que nós tivemos, foi muito oportuno, é algo assim que a gente não tinha conhecimento, é, enquanto está desenvolvendo, estava tentando entender a metodologia, é o carro andando e você trocando a roda do pneu furado, né? Foi algo dessa metáfora que eu posso falar, mas é fantástico, é um passo a passo, a troca de experiência com a Uninove, nós somos da Unip, né? Nós tivemos uma troca de experiência agora já na segunda disciplina que o professor Martin trouxe, nós nem pensamos duas vezes, caímos de cabeça na segunda disciplina, já desenvolvemos outro projeto também, mas esse projeto, para não tirar o foco do Cris, nós ficamos até o projeto e não prototipamos, né? Esse projeto já vai falar de inteligência artificial sobre reconhecimento facial, né? É algo assim de outra pegada, mas é parte do projeto de doutorado, de tese de doutorado de um dos nossos alunos, mas também usou a metodologia, ele quanto estudante, né? Quanto pesquisador. Mas eu recomendo, é muito interessante essa metodologia para artigos aplicados, assim, é fantástico. Eu estou colocando assim algo bem específico que eu não tinha conhecimento, mas agora a gente começa a entender um pouquinho mais da metodologia e ver que ela dá um suporte muito grande na questão do artigo aplicado e do artefato, né, professora? Inclusive, não, eu estou falando porque até para os dois depois darem uma olhada nessa metodologia, né? DSR, às vezes não dá para fazer no mestrado até por conta do tempo, né? Porque a gente é exigido fazer as coisas mais rápido, mas assim, eu creio que é uma grande motivação, porque sobretudo no doutorado, que o negócio vai se arrastando mais tempo, e mais tempo, e mais tempo, quando a gente não vê uma aplicação prática, às vezes a gente meio que desanima, né? Desanimo. Sim. Mas não é todo professor também que aceita orientar um trabalho assim, né? Justamente por conta do compromisso de fazer essa entrega. Às vezes, quando você. Às vezes não, todas as vezes que você não vai para o TSR, você não é obrigado você é obrigado, no caso do doutorado, a construir o tal tijolinho, né, na ciência. Isso. Mas no mestrado não, no mestrado a gente pode até só replicar uma pesquisa, dada outras circunstâncias e tudo. Tem que aprender a pesquisar, né, no mestrado, mas no doutorado tem esse compromisso de entregar algo que de fato vai fazer alguma diferença. E aí, a DSR ela tem esse compromisso a mais de entregar algo mais inovador, algo aplicável, artefato. Não necessariamente um software, né? Como você Não falou. necessariamente um software. A gente tem algumas outras entregas, né? Mas, de qualquer forma, é desafiador e não é para qualquer um, assim. Não, às vezes, pela falta de vontade, mas muitas vezes pela falta de contexto, né? Às vezes, como eu estou falando, o próprio orientador não aceita um negócio desse, porque sabe que vai se comprometer a mais. Mas vale a pena depois dar uma olhada nisso aí, né, Clotaldo? E surgem assim muitas possibilidades, professora, porque o que nós vemos é que a entrega, né, que é solicitada, nós tivemos, até brincamos com os alunos, nós éramos uma turma de quatro e os quatro envolveram no projeto, então não foi preciso criar outros, né, a turma foi em função do projeto, que até então não era o CRIS, né, você vê que uma situação pessoal contribuiu para desenvolver um projeto. E nós, como primeira turma de PTT, né, que é Projeto Técnico Tecnológico, nós fomos incentivados de maneira de contribuir socialmente com a instituição e com as próximas turmas. Nós somos a primeira turma, então a segunda turma nós já chegamos apresentando o seminário do CRIS, mostrando todo o processo, a DSR, né? Mostrando como é que aconteceu, dizendo é possível. Mas primeira coisa, mas vocês têm dois profissionais que são da área. Tudo bem, então se você não tem ou não consegue esse aspecto, você vai até a fase de projeto, né? Você faz o projeto,
prototipar talvez não seja tão rápido como a professora falou dentro de um programa de mestrado, até dentro do programa de mestrado, né? E isso contribuiu muito positivamente para as próximas turmas. Então, nós somos o case da instituição, né? E aí, nós já temos dois dos alunos já convocados para o próximo evento da instituição, para outras palestras sobre o CRIS, né? Isso é interessante. Como a professora falou, não só sobre o CRIS, mas que metodologia é essa que estão falando aí, né? O que é isso? Eu nunca ouvi falar no mestrado, no meu mestrado, porque normalmente o mestrado profissional, ele sim fala, né, sobre a DSR, mas o nosso mestrado acadêmico, ele não dá essa abertura no sentido que não tem entrega de um projeto prototipado, né? Sim. Pois é, parabéns novamente aí. Professora, só vou falar sobre o tempo, porque a gente tem mais um trabalho, e aí se a gente puder ver o da Não, Cláudia, por e aí mim já encerrou aqui. Parabéns. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, aí fala rapidamente e a gente já vai para a Cláudia. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, professora Rosana. Eu estava temerário quanto à parte técnica, mas essa parte técnica eu acho que foi suficiente, porque nós temos desde os códigos lá, que é a outra turma que conduz, né? Mas muito obrigado pelas contribuições, pelas observações. Eu acho que, Léo, foi muito oportuno você tocar em uns pontos aqui. Cláudia, assim, fantástica a intervenção, e professora, muito obrigado mesmo pelo tempo de cada um de vocês. Eu Obrigada a acho que você. eu extrapolei todos os horários que nós tínhamos aqui, mas Porque sorte a nossa que ficamos só nós, né? Agora vamos para o da Cláudia e vamos ver o que temos a dizer também sobre o dela. muito obrigado. vou compartilhar aqui o vídeo, tá? Olá, apresentarei o artigo intitulado Classificação Multicritério de Módulos Solares Fotovoltaicos, comparação entre os métodos Fuzzy Topsis e Hesitante Fuzzy Linguistic Topsis. Somos autores eu, Cláudia Terezinha Saldanha, e o professor doutor Francisco Rodrigues Lima Júnior, da UTF-PR. Módulo solar fotovoltaico, que comumente conhecemos como painel ou placa solar. A utilização de sistemas solares fotovoltaicos está em crescimento. A capacidade instalada no Brasil teve uma expansão de quase 55% entre 2022 e 2023. Ao realizar a escolha do módulo para compor esse sistema, o profissional se depara com diversas características que tornam a escolha complexa. Já os métodos multicritério de apoio à tomada de decisão são ferramentas matemáticas que auxiliam na avaliação de alternativas que têm múltiplos critérios, tanto quantitativos como qualitativos, e também podem considerar o julgamento de vários decisores. Assim, o uso de uma abordagem multicritério se mostra ideal no processo de escolha do módulo. O nosso trabalho foi dividido em 3 etapas. Iniciamos com uma pesquisa bibliográfica para mapear os artigos que classificavam módulos solares por meio de métodos multicritério. A busca resultou em 10 artigos. Identificamos que nenhum deles abordava os métodos Fuzzy Topsis e Hesitante Fuzzy Linguistic Topsis, e por isso decidimos compará-los. A etapa de modelagem dos métodos foi realizada no Excel. Na etapa final de aplicação, realizamos a coleta de dados baseada no julgamento de 3 decisores sobre a avaliação de vários critérios de diversos modelos de módulos. Quanto aos métodos, o algoritmo aplicado no Fuzzy Topsis foi a versão de Shen 2000. No passo 1, agregamos a avaliação dos decisores. No passo 2, construímos uma matriz de decisão para as pontuações das alternativas e um vetor para os pesos dos critérios. No passo 3, normalizamos essa matriz, maximizando os critérios de benefício e minimizando os critérios de custo. No passo 4, essa matriz é ponderada, multiplicando-a pelo peso dos critérios. No passo 5, definimos as soluções ideais positiva e negativa. No passo seguinte, calculamos as distâncias entre essas soluções e a matriz ponderada. E, por fim, calculamos o coeficiente de aproximação CC para cada alternativa. Esse coeficiente representa o desempenho global da alternativa. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desempenho. No método Hesitante Fuzzy Linguistic Topsis, que vou passar a chamar de HFL Topsis, foi utilizado o algoritmo de Begg-Rashid 2013 e a adaptação de Magalhães 2020. No passo 1, calculamos a matriz de decisão agregada. No passo 2, calculamos as soluções ideais positiva e negativa, maximizando os critérios de benefício e minimizando os critérios de custo. E no passo 3, construímos as matrizes de separação ideal.
Por fim, no passo 4, são calculados os coeficientes de proximidade relativa a RC, que é similar ao anterior. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desempenho da alternativa. Na adaptação de Magalhães, é possível atribuir peso aos critérios. Nesse método, o algoritmo de Beg-Rashid é aplicado duas vezes, a primeira para a avaliação dos pesos dos critérios e a segunda para a avaliação das alternativas. Na etapa de aplicação, iniciamos pela coleta de dados. Formou-se a equipe de 3 decisores. O primeiro decisor, devido à elevada experiência, participou na escolha dos critérios considerados essenciais na seleção de módulos e também na definição dos modelos mais representativos no mercado. No quadro 1, apresentamos os 10 modelos que foram selecionados como alternativas nesse estudo. No quadro 2, constam os 10 critérios adotados e a avaliação dos decisores para cada um deles. Tanto na avaliação das alternativas quanto dos critérios, foi utilizada a escala linguística de 5 pontos abaixo, em que o julgamento pode variar de muito baixo a muito alto. Em seguida, os decisores avaliaram cada uma das 10 alternativas em relação aos 10 critérios estabelecidos. Aplicação do Excel. No método Fuzzy-Topsys, inicialmente os julgamentos linguísticos de cada decisor são convertidos em números fuzzy. Cada decisor gerará um conjunto de matrizes como essas. Em seguida, esses julgamentos serão agregados, normalizados e ponderados. São definidas as soluções ideais positiva e negativa e calculadas as distâncias entre essas soluções e cada uma das alternativas da matriz. São obtidas as matrizes de distância positiva e negativa e o coeficiente de aproximação CC, que permite o ordenamento das alternativas. No método HFL-Topsys, os julgamentos dos decisores são convertidos numericamente e, em seguida, agregados em uma única matriz. Isso será feito para os critérios e para as alternativas. São calculadas as soluções ideais e as distâncias entre elas e a matriz agregada, e então obtidas as matrizes de distância, que permitem calcular o coeficiente de proximidade RC. Os resultados obtidos por ambos os métodos são apresentados na tabela 1. Pode-se notar que as alternativas ficaram numericamente próximas, que pode ser devido à qualidade dos módulos e também das opiniões homogêneas dos decisores. Em ambos os métodos, as melhores opções são a 4 e a 8, enquanto que a pior é a 5. Também houve uma baixa variação de posição das alternativas entre os métodos. Isso demonstra resultados consistentes entre os métodos, e que as diferenças na classificação são naturais devido às formas diferentes de quantificar e calcular de cada uma das técnicas. Nos resultados anteriores, pode-se notar que os grupos de critérios considerados mais importantes e menos importantes foram os mesmos em ambos os métodos. O método HFL-Topsys proporcionou maiores intervalos entre as alternativas. Em contrapartida, o método Fuzzy-Topsys não apresentou sobreposição na classificação. Essas podem ser características interessantes dependendo do objetivo da análise. Concluindo, em resumo, os métodos possibilitam a avaliação de critérios objetivos e subjetivos utilizando escalas linguísticas. Apresentam versatilidade e robustez, pois podem agregar a opinião de múltiplos decisores em contextos de decisão considerados complexos. A principal contribuição deste trabalho é a comparação entre os métodos Fuzzy-Topsys e HFL-Topsys, que pode auxiliar profissionais na escolha das técnicas de suporte à decisão, e também no compartilhamento dos modelos no Mendeley Data. Esses métodos podem ser usados em qualquer situação de decisão, que abrange praticamente todas as áreas. Essas são as referências utilizadas nesta apresentação. Muito obrigada. Parabéns, parabéns, Cláudia. A cara de todo mundo, meu Deus do céu, que porcaria. Pelo amor de Deus, eu li duas vezes esse artigo para eu poder entender. Porque realmente eu nunca tinha ouvido falar desse método, não. Porque aí eu queria saber como é que tu chegaste ao interesse, assim, se você trabalha com isso, Cláudia, para poder estudar o Fuzzy-Topsys e o HFL. Bom, primeiramente, obrigada. Eu imaginei que ia Bem ser, mesmo, pois é. Não sei que ia se os ser dois entenderam aí de boa, que só eu que O estou com... aplicativo eu entendi, esse aqui eu tô um pouco mais Mas, difícil. Cláudia subiu a régua, parabéns. É, Não, Trabalhar eu, com Quant assim, eu acho que é um desafio, tá? Eu aqui tentando rodar algumas coisas em aplicativo e ela rodando em duas, é, como é que chama, Cláudia? duas Dois, aplicações duas técnicas diferentes. aplicações
E aí você faz tudo isso. Eu falei, nossa, quanta informação você gerou a partir de manipulação de dados assim. E eu olhei lá, a base é Excel, né? A base é Excel. Base Excel. Nossa, Cláudia, eu estou aqui me sentindo. Nossa, eu tava fazendo filtro com Gretel, assim, né? Ah, trabalhando macroeconomia, algo assim que era mais fácil de visualizar no Greto, de amplitude e tudo mais. Aí você vem com esses cálculos que eu fiquei assim, nossa, eu tenho que rever de novo, se quiser passar de. Olha. Eu vou entrar no link, se me permite, eu vou entrar novamente lá no link e assistir esse vídeo para eu entender, porque realmente é bem, para mim, eu É, acho bem complexo e parabéns pela maneira como você conduziu toda a pesquisa, sabe? É algo assim bem desafiador. pois é, muito Primeiramente, obrigada. Eu desafiador. falei, na verdade, eu morri de inveja do vídeo do Clodoaldo, porque eu devia ter feito uma coisa assim, sabe? Fugido do Quant e explicado a parte mais entendível da aplicação. Não, mas foi muito rico para mim, eu acho que eu creio Com que para os dois certeza. também. E para quem tiver acesso ao seu trabalho, é uma experiência, porque estratégia você pode ver de várias formas, né? Mas da forma que você olhou, realmente a gente não costuma ver trabalhos tão refinados assim, sobretudo no mestrado, né? Que a gente tem mais tempo, Exato, exato, exatamente. menos tempo, quer dizer, desculpa. É. Bom, como vocês podem ter notado, eu sou da linha do Quant, né? Aham. E, e essa artigo, né, essa proposta, ela foi desenvolvida em uma disciplina específica que trata das técnicas de decisão multicritério. Tem infinitas técnicas nessa linha, e a gente acabou então decidindo por duas devido àquela pesquisa bibliográfica que foi iniciada ali, né? A questão da aplicação mais relacionada à parte de engenharia elétrica foi opção minha mesmo. A minha formação Uhum, original é engenharia, então eu gosto de fazer essa multidisciplinariedade porque eu acho interessante para todas as áreas, né? claro. Mas o inicial dessas técnicas ela é na administração mesmo. Geralmente elas estão relacionadas a aspectos como seleção de fornecedores, aquisição de equipamentos, materiais, é, e apesar dela ter sido assim aplicada em uma coisa que é mais quantitativa, assim, que são números, né, que definem o que é a diferença entre um módulo e o outro, elas podem ser aplicadas em coisas totalmente subjetivas, em que você está mesmo procurando a opinião das pessoas, a interpretação que cada uma dá a determinado fenômeno, a determinada satisfação de usuários, por exemplo, qualquer uma desses aplicações ela pode ser utilizada. Mas achei interessante fazer essa mescla, assim, para fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Né? Na administração, a gente pode escolher o fenômeno que quiser, mas o interessante é justamente essa teoria que sustenta, né? Essa questão de como você abordou meios para garantir aí uma tomada de decisão melhor, né? E aí eu queria que você pudesse, já que você falou de processo de compra, eu queria que, de uma maneira geral, você pudesse falar quais as principais implicações desse método assim para promover justamente a transparência e a eficiência na governança, né? Sobretudo nisso que você disse, né, dos processos de compra, mas também em relação a parcerias com fornecedores e até mesmo prestação de contas a stakeholders, porque quando a gente fala de gestão ambiental, assim também a gente está estudando é, essa proximidade maior dos stakeholders que é tão importante, né? Ah, sim, ela é essencial, assim, para, como eu falei, ela é apoio à tomada de decisão. Não que ela vá tomar a decisão por você, né? Mas ela substancia a decisão que você vai tomar. E um passo importante na definição dessas aplicações é essencialmente os critérios que você vai adotar, né? Então, isso é muito rico porque traz essa clareza entre o que você está procurando, quais são os seus objetivos, né? Seja na seleção de fornecedores, seja na compra, tornar assim mais específico mesmo. Geralmente essa aplicação, quando ela é feita a nível gerencial, por exemplo, ela é feita diretamente entre a pessoa que está fazendo, no caso o administrador ou o usuário,
e os stakeholders. Então, os decisores que vão estar sendo consultados ali, eles vão estar trabalhando diretamente na aplicação, tanto na definição dos critérios como na escolha das alternativas, assim como foi feito nesse artigo, né? Então, essa proximidade é muito importante. É, porque aí o teu desafio é conseguir, de fato, deixar a tua redação mais é acessível, né? Porque, enfim, é como você disse, assim, por mais que seja o fenômeno estudado vindo da engenharia, mas a teoria é da administração, né? Isso, Então, daí você ali, como meio de campo, vai estar fazendo essa tradução, digamos assim. A pessoa ele vai estar falando, para mim é importante que o prazo seja cumprido, é importante que o valor da aquisição seja baixo, mas é mais importante que a qualidade do produto seja melhor, blá, blá, blá. E quando você tem muitos fornecedores, quando você tem muitas opções, isso fica muito difícil, né, de fazer assim racionalmente, sem a isso. ajuda de outras ferramentas. E aí essa análise facilita também a definição de critérios de avaliação, né? De indicadores, justamente para auxiliar os gestores na otimização dos recursos, né? E também no monitoramento contínuo desses projetos, no caso dos fotovoltaicos, não é isso? Aí, Isso, com certeza. Quando a gente falou, o fotovoltaico é um dos exemplos, né? hum, Mas ele pode ser utilizado em qualquer tipo de tomada de decisão e com critérios subjetivos. E apesar de a gente não ter explorado nesse artigo em específico, também ele permite que você, por exemplo, defina pesos diferentes para os decisores. Então, se você tem, por exemplo, um decisor a nível gerencial, o outro decisor a nível operacional, você pode definir pesos diferentes para a opinião deles. Isso enriquece a aplicação da técnica, né? uhum. Isso está dentro do escopo da tua dissertação, assim, é isso que você está querendo trabalhar? Não, não tem nada a ver com a minha dissertação. A minha dissertação é sobre evasão universitária, não tem nada a ver com o método fuzzy. Ela fez assim só porque ela não tinha nada que fazer. Ai, Estava passando não, minha, né? Além de por dois. fazer a tese, ainda faz esse negócio difícil, né? Nossa, gente. Eu tô achando que isso é hobby, mas parabéns, olha. Eu Então, achei interessante, né, a questão do multicritérios para tomada de decisão. Realmente, o que a professora falou tem a ver com stakeholders, né? Mas falando sobre placas fotovoltaicas, né? Ah, a gente pensa muito, a gente olha para o mercado, mas pensa assim, de que maneira aquilo que é interessante quando fala assim de stakeholders, partes interessadas, né? A gente pensa o que que é interessante para os acionistas, o que que é interessante pro empresário, o que é interessante para o funcionário, né? Então, quando a gente consegue entender essa aplicação de multicritérios, usar uma dessas aplicações para tomada de decisão, você imagina, uma coisa é nós estamos aqui em São Paulo ou aqui no Sul e resolver implementar uma planta de um fabril de placas, por exemplo, em uma cidade próxima onde vocês estão, né? Ou aqui em São Paulo, você faz deslocamento via rodovia de maneira fantástica e rápida. Agora, vocês imaginam em áreas mais remotas, como Norte, Nordeste, que você precisa tomar decisão precisa, o mais próximo da realidade, porque os custos de deslocamento são enormes, né? E se você errar num deslocamento como esse, você perde o teu projeto, né? Você não pode parar no meio da estrada e voltar, como aqui acontece. Você tem que seguir, né? Então, quando se toma uma decisão baseada em dados estatísticos, ah, se minimiza os riscos do erro, né? Então, eu fiquei imaginando, nossa, eu já estava aqui pensando como é que a Cláudia conseguiu trabalhar nesse meio, ainda focou só em placas fotovoltaicas. Eu falei, nossa, gente, parabéns mais uma vez. Eu achei muito interessante essa colocação de multicritérios para tomada de decisão a partir dessas
duas aplicações. Assim, eu achei bem fantástico, interessante como foi conduzido, né, professora? Como E foi Muito conduzida a obrigada. pesquisa. Realmente, aí eu queria que você, emendando nesse comentário do Clodoaldo, eu queria saber assim, se quando você começou a desenvolver esse trabalho, se você pensou também essa associação da análise justamente da gestão dos riscos para aspectos gerais da sustentabilidade mesmo, né? De aspectos financeiros, aspectos ambientais, porque esse exemplo que o Clodoaldo deu, acho que é muito oportuno, sobretudo no atual contexto, né? A gente vê assim, tanto acidente ocorrendo nessas regiões mais remotas, como ele está falando, que a grande maioria, por exemplo, das pessoas lá na Amazônia, ali, eu sou do Pará, né? Então, Pará, Maranhão, nossa, é muito comum mesmo as pessoas fazerem uso dessas placas. Uhum. A princípio, eu me interessei por essa área porque eu cheguei a ver essa notícia que abre, inclusive, o vídeo falando sobre o aumento da capacidade técnica instalada das placas fotovoltaicas, né? E, na verdade, também eu não moro aqui em Curitiba, eu moro no litoral e a gente vê que, nossa, lá está crescendo muito a utilização de placas solares e muita gente está deixando de pegar a energia das concessionárias e fabricando a própria, às vezes até vendendo por conta da utilização de placas, né? Então, isso que me chamou um pouquinho a atenção. E quanto à gestão dos riscos e a sustentabilidade, é, a gente pensou um pouco, mas o principal mesmo da técnica era dar essa versatilidade do multicritério. Como eu falei, ela pode ser utilizada em qualquer área, então a gente queria trazer um pouquinho dessa diversidade para dentro da administração, para mostrar que ela pode alcançar outros patamares. Inclusive, uma das características e parte positiva dessa técnica é que ela ajuda, como eu falei, nessa tradução. Então, a técnica vai alcançar qualquer pessoa que queira tomar decisão multicritério sem a pessoa ter que passar por essa parte quantitativa necessariamente, sabe? A pessoa ali vai dar a opinião. Essas técnicas que eu escolhi especificamente nesse artigo, elas ainda permitem essa resposta linguística que a gente fala, que não é uma resposta numérica, né, que geralmente ela é mais natural para o ser humano, então ela permite, por exemplo, que a pessoa fale que a qualidade é no máximo mais ou menos, sabe, no máximo bom, e essa naturalidade ela deixa o processo de decisão mais tranquilo, mais natural, e ainda assim consegue transformar ele para dados quantitativos e comparáveis que facilita na tomada de decisão. Pois é, então, parabéns mais uma vez. O Leonardo está ali ainda chocado. Eu não consigo nem falar. Mas de Não, verdade, Cláudio, parabéns. Para mim, que começou, né, recentemente o mestrado, conhecer essas metodologias, essas formas, é muito rico, né? Por mais que eu ainda não entenda, nem disciplinas de quant eu ainda fiz, mas já é importante, sabe? Para que eu minimamente me prepare para o que eu vou encarar no futuro. Então, já me mostra um pouquinho quais armaduras eu tenho que vestir para enfrentar o que vem pela frente. Por favor, não se assuste. É assim, um processo, como eu falei, ele é mais quantitativo, mas a parte da execução, a parte da interação entre a administração e a aplicação da técnica, ela é mais tranquila. Ela não é assim tão tenebrosa quanto aparentemente é. pois é, então parabéns. Caso alguém queira falar mais alguma coisa, mas realmente estou muito grata assim pela exposição de vocês dois, né? Eu creio que o Leonardo também compartilhe desse sentimento de gratidão, porque a gente certamente aprendeu muito hoje, né, Léo? Com certeza, para mim foi muito rico. É o meu segundo dia participando aqui do evento. Ontem também tive numa sala online. Inclusive teve também um tema sobre painéis fotovoltaicos. Então acho que sim, foi de uma universidade do Mato Grosso, que eles estavam instalando placas fotovoltaicas na Assembleia Legislativa lá da capital. Então, foi bem legal também acompanhar isso e ver esse tema aqui hoje novamente. E o que eu disse ontem, né? É muito bom a gente participar desses eventos e ver que
os estudantes das universidades estão cumprindo com o papel para qual as universidades existem, né? Que é retribuir as coisas para a sociedade, fazer as coisas que são importantes para a comunidade, de maneira geral, né? Então, eu fico muito satisfeito, agradeço pela participação e apoio de todos vocês, inclusive, professora, muito obrigado, né, pela condução e pela organização aqui, acho que foi bem legal, foi ótimo e contribuiu muito para o meu aprendizado, tá? Obrigada. Eu só ia dizer para vocês, se possível, se vocês quiserem, porem aí no chat, rede social, LinkedIn, se vocês tiverem, Instagram, não sei, para a gente poder depois, caso deseje, né, entrar em contato, acompanhar os trabalhos mesmo, porque nessa da Cláudia é o quê? Clau.saldanha, isso é o Saldanha. quê? É LinkedIn? Esse é o Instagram. Pois O é. LinkedIn, eu vou até colocar, mas o LinkedIn, nossa, faz tempo que eu não uso. Eu coloquei É, no nome, né, que acho que se Luciano? jogar no nome, ele acha. É, eu também vou Não, colocar. eu também entro pouco. É. Aí até a, a diretora lá do curso de administração da Uninove estava pedindo para todo mundo que fosse Uninover para para marcar também no LinkedIn. Ah, É que a legal. gente, como servidor público, geralmente fica mais no Lattes que no LinkedIn, né? É Vamos colocar verdade. o Lattes. Convite, Eu é. vou colocar aqui o meu e-mail, mas também deixo aqui o meu. Vou colocar o número de telefone de contato, caso precisem, né? E a gente interaja, não sei. Fiquem à vontade, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail e o telefone de contato. O LinkedIn eu estou tentando recuperar ainda, estou há 3 dias, não consegui ainda o acesso. A rede social não vai encontrar muito do Clodoaldo pesquisador, não vai dar certo. Mas nossos contatos ficam aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada É, por vocês mesmo, bastante. Então, temos mais aí semeado pela frente, então vamos aproveitar, né? Isso Muito aí. exato. obrigada. Parabéns, Clodoaldo. Obrigada pela recepção aqui na sala. E bom evento para todos. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.